Olá, nós começaremos agora um vídeo instrutivo para explicar o funcionamento do software de diagnóstico de eficiência zootécnica e econômica da Pecuária Brasil. É um software para avaliação da ovinocultura de corte, para a gente ter um diagnóstico de todo o sistema de produção na parte zootécnica e econômica, para enxergar se a atividade está sendo eficaz, se está tendo lucro, prejuízo e as possíveis falhas que estão existindo desde a parte econômica até a parte zootécnica da propriedade. A gente começa a avaliação, clicando nesse menu. Essa tela vai aparecer onde a gente pode gravar várias avaliações de várias propriedades de períodos diferentes. Nós vamos incluir aqui uma nova avaliação. Eu vou dar um código de identificação para essa avaliação, um nome, que pode ser o nome, pode indicar o período que está sendo avaliado. Nós vamos avaliar o período de 2012, o ano de 2012 de uma propriedade. Essa avaliação pode ser feita de um mês, de um trimestre, de um semestre ou de um ano inteiro. A gente vai dar aqui o nome da propriedade, a data inicial da avaliação e a data final da avaliação. Aqui a gente informa a área da propriedade em hectares que é destinada para ovinocultura, no caso dessa propriedade são 10 hectares, e o número de funcionários que trabalham com ovinocultura. Essa propriedade tem um funcionário e mais metade do tempo de um outro funcionário que se dedica também a uma outra atividade, Então nós vamos colocar aí um funcionário e meio dedicado à ovinocultura. Vou gravar e continuar a informar os dados. Na segunda aba, a gente tem a parte da evolução do rebanho. A evolução mostra o que existia de animais no início dessa avaliação, a quantidade inicial e o valor unitário de cada categoria. Para cada categoria, machos adultos, que são os reprodutores e rufiões, para matrizes, que são as ovelhas e as borregas aptas, ou seja, as borregas que estão aptas à reprodução, já estão adultas. Os lactentes, que são os machos e as fêmeas mamando. As fêmeas em recria, que são as fêmeas em recria 1, que a gente considera aqui no sistema, são fêmeas do desmame até os 6 a 7 meses de idade. E as fêmeas em recria 2, que são fêmeas de 6 a 7 meses de idade, até se tornarem aptas à reprodução. Machos em recria, que são machos em recria subdivididos em macho em recria 1, que são os machos também do desmame até os 6 ou 7 meses ou até o abate. E os machos em recria 2, que são os machos que permaneceram no rebanho para se tornarem reprodutores, ou machinhos reprodutores de venda ou para repor os reprodutores do rebanho. A gente informa então a quantidade, o valor unitário, os nascimentos, os desmames, as entradas por algum motivo, que não sejam compras, porque aqui a gente tem uma coluna específica para compras, as vendas, as mortes, a quantidade final e o valor unitário. Essa informação toda é essencial para a gente fazer a avaliação. É uma informação não tão simples de ser levantada no plantel, mas quem tem pelo menos alguma informação de caderno ali, de anotação de campo, de mortes, vendas, compras, nascimentos, consegue fazer um levantamento aí do período e preencher isso daqui. No software de gestão que nós temos, que é o Pecuária Brasil Ovinos, essa informação já vem toda trabalhada, O usuário pode extrair um relatório de lá onde contém todas essas informações, as quantidades iniciais, todas as movimentações e a quantidade final do período que ele selecionar. Então agora a gente vai começar a preencher com os dados dessa propriedade. São dados reais de uma propriedade que foi avaliada por nós. E a gente vai colocar esses dados aqui para mostrar um exemplo de avaliação. São 3 reprodutores que tinham inicialmente um valor estimado de R$ 1.500, nenhum rufião. Eram 190 ovelhas, a um valor estimado médio de R$ 250, é um rebanho comercial médio. Tinham 42 borregas aptas, ao mesmo valor de R$ 250. Não tinha nenhum macho mamando no início, mas a gente vai informar aqui um valor de R$ 80 para cada macho e fêmea mamando. Não tinha fêmea mamando também. Nós vamos informar aqui as fêmeas em recria. Eram 50 na fase 1, a um valor médio de R$ 150, e eram 66
na fase 2 a um valor médio de R$200. Tínhamos também 50 machos em recria 1 a um valor médio de R$120 e nenhum macho em recria 2. A gente não vai informar esse valor. A gente já pode enxergar aqui embaixo que eram 401 animais no início do plantel e que o valor estimado desse plantel estava em R$89.200. Ou seja, tinha um capital empatado em animais nessa propriedade no início do período de R$89.200. Vamos continuar. Nasceram aqui 152 machos e 163 fêmeas. Desmames e entradas a gente não vai informar, porque ela não vai influenciar no valor que a gente precisa aqui, que é a variação de inventário, e nem no final do rebanho, né, as quantidades finais. A gente já vai colocar aqui as compras. Nós compramos 4 animais, 4 reprodutores, né, foram as únicas compras que ocorreram nesse rebanho durante esse período. Foram vendidos 3 reprodutores, que eram os reprodutores iniciais, que eles foram substituídos. Foram vendidas 5 ovelhas. Foram vendidas também 6 fêmeas em recria 1. E foram vendidos 110 machinhos para corte. Morreram 17 ovelhas. A taxa de mortalidade foi bem alta. Morreram 4 borregas aptas. Morreram 30 machos mamando e 19 fêmeas mamando. Morreram 8 fêmeas em recria 1 e 7 fêmeas em recria 2. E morreram também 12 machos de corte, machos em recria 1. São 97 animais mortos durante esse período. A quantidade final foram 4 animais, 4 machos reprodutores. Esses machos já estão com um valor diferente, porque eles foram comprados a R$2.500 cada um. Não tinha nenhum rufião. Existiam 226 ovelhas ao mesmo valor de R$250. 92 borregas também ao mesmo valor de R$250. Tinham 24 machos mamando e 29 fêmeas mamando ao valor de R$80 cada um. Tínhamos de fêmeas em recria 72 cabeças ao mesmo valor de R$150. E tínhamos também 26 fêmeas em recria 2 ao valor de R$200. E tínhamos também 26 machos em recria 1 ao mesmo valor de R$120. Machos em recria 2 nenhum. Então o total do rebanho no final era de 499 cabeças a um valor de capital empatado no plantel de R$112.860. Nós tivemos então uma variação de inventário, ou seja, esse valor de 89 para o valor de 112.860 foi um valor de 23.660. Só que aqui a gente tem que informar o valor das compras. Nós compramos R$10.000 em animais. Então a variação real de crescimento do plantel, né, que é o valor de inventário menos as compras, é de 13.660. Esses valores, essa tabela aqui, vai ser a base para a gente trabalhar com custos e receitas e depois ter os índices de eficiência. Esse valor de 13.660 ele vai ser incorporado lá nos custos e receitas como uma valorização do plantel. A gente vai ver isso mais para frente. Por enquanto a gente tem que aprender a trabalhar com essa tabela, preencher essas informações corretamente do início do período avaliado até o final do período, né, são as quantidades iniciais, valores unitários iniciais de cada categoria, todas as movimentações ocorridas e a quantidade final e valores finais também de cada categoria, para a gente obter essa variação de inventário animal. E também alguns índices de mortalidade, nascimento, todas vão sair daqui. Eu vou gravar agora mais uma vez para a gente passar para a próxima etapa.